Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E o assunto de hoje é um vídeo que vocês me pedem há algum tempo. Sempre que eu trago algum vídeo, alguma pontuação sobre igreja, vocês me pedem para falar sobre esse tema. E eu confesso para você que é algo que está no meu coração já tem um tempo para falar com você, mas eu sempre acredito que Deus tem um momento ideal, a forma ideal, para que isso chegue ao meu coração de forma que eu consiga trazer para você, para te ajudar de forma clara. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre sair da igreja. Será que é o momento de você sair? Mas não é sair e abandonar a igreja, seria trocar de igreja, digamos assim. Esse é um assunto um tanto controverso no nosso meio, e eu acho que por isso que poucas pessoas falam sobre ele. Porque não é um assunto fácil, não é uma decisão fácil, e precisamos abrir o nosso coração e entender primeiramente qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida e compreender a igreja como um todo. Eu espero que esse vídeo de alguma forma seja esclarecedor para você, te abençoe na sua tomada de decisão, mas lembre-se, ninguém melhor do que o próprio Senhor para te aconselhar e te orientar ao que fazer e como fazer. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, se eu perceber que ele ficou longo demais eu posso dividir ele em duas partes, eu não sei, porque é um vídeo que eu quero realmente conversar com você. Ele é pontuado de vivências minhas, experiências minhas que eu passei ao mudar de denominação, digamos assim, não seria bem igreja, eu acho que cabe até melhor essa parte. Quando nós saímos de uma denominação e mudamos de denominação, ou se ficar mais confortável para você, quando estamos em uma igreja e saímos para outra igreja. A questão é que cada uma de nós pode ter uma vivência diferente em relação a isso, mas eu quero que você entenda que existem sim algumas situações pontuais, onde seja talvez até um alerta para que você saia de onde você está e possa florescer no lugar onde Deus vai te plantar. A primeira coisa que eu quero conversar com você, ela aconteceu comigo no princípio da minha conversão. Eu era extremamente nova na fé. E uma irmã da igreja com mais maturidade, com mais tempo de igreja, digamos assim, não maturidade, tempo de igreja, porque se ela tivesse maturidade, ela não teria falado aquilo. Nós fomos a um evento, eu, ela, minha mãe e minha irmã, e em outra denominação, e ao sairmos daquela denominação, ela tinha nos oferecido carona, ela ia nos levar de volta para casa, ela falou, olha, vista a camisa da sua igreja. Não importa, você pode visitar quantas igrejas for, mas você é dessa igreja e mencionou o nome da nossa denominação. Eu achei aquela pontuação assim um tanto exagerada, e olha que eu era nova na fé, eu não entendia muito essas questões, mas tudo bem, aquilo eu simplesmente, digamos que guardei em uma gavetinha, orientei minha mãe e minha irmã acerca daquilo e passaram-se os anos. E aconteceu a situação comigo de que eu percebi que era tempo de mudar de igreja. E foram duas situações distintas, porque foram duas experiências distintas em dois ministérios distintos. Mas eu quero pontuar aqui algumas questões para vocês sobre quando é hora de você sair da sua igreja. E também quero pontuar para você o que você precisa fazer antes de sair, porque são dois processos e um está ligado ao outro. Você não deve simplesmente sair antes de passar pelo processo do que fazer antes de sair. Mas também não deve ficar presa ao antes de sair e continuar em um lugar onde o Senhor quer te mover, tá? Então, é um assunto delicado, eu espero que eu consiga transmitir para você de forma clara o que eu mesma já vivi e você possa, se está passando por esse processo, analisar com carinho, cuidado e oração o que eu vou te falar e tomar a decisão mais assertiva de acordo com aquilo que Deus orientar você a fazer. A primeira coisa que eu quero pontuar para você é, como eu venho dizendo, que cada situação é única. O que me levou a mudar de denominação pode não ser o que vai te levar a mudar de denominação. Porque apesar de sermos todas filhas, o Senhor nos vê individualmente. Se você é mãe de mais de um filho, você sabe que você ama todos igualmente, mas cada um tem um temperamento, tem um jeito, tem uma necessidade.
E o Senhor nos enxerga dessa forma. Então a questão de mudança de denominação, ela é algo único e particular. Por isso que mesmo você assistindo o meu vídeo, eu quero que você pegue todas as informações que eu vou te dar aqui e apresente a Deus em oração. Mas a primeira questão é: Deus pode estar querendo te trocar de lugar. E se Deus está querendo te mudar de lugar, Ele sabe o que está fazendo e Ele vai te fazer passar pelo processo para que você possa continuar a florescer. A minha primeira mudança ministerial, ela aconteceu exatamente nesse sentido. E levou mais de 5 anos para que eu saísse da denominação onde estava e fosse para outro lugar. Então, observe que não foi um processo fácil. Por quê? Porque não estamos falando de algo aleatório, não estamos falando de algo casual. Não é como trocar de loja, onde você compra alguma coisa que você compra há anos ali, de repente você decide comprar em outra loja. Estamos falando de algo importante, que é a igreja. Mas sim, muitas vezes Deus vai começar a gerar no teu coração um incômodo, um desconforto, porque Ele quer te mudar. E muitas vezes essa mudança pode acontecer por vários fatores. Você pode mudar porque você mudou de cidade, mudou de bairro. Algumas cidades são tão grandes que quando você muda de bairro, você não consegue mais estar na mesma denominação, você precisa mudar. Ainda que você mude de congregação, por exemplo, como igrejas que têm várias congregações, você congregava em uma e depois que você muda de bairro, de cidade, você passa a congregar em outra, ou você pode simplesmente mudar realmente daquela denominação para uma outra denominação. Mas um dos pontos a ser considerado é sim, Deus pode estar querendo te mudar de lugar. A segunda coisa é a questão da conexão, e essa aqui pode ser bem interessante por diversos pontos de vista. Muitas pessoas vão querer colocar para você que você precisa se esforçar para estar naquele lugar, que você precisa se encaixar, e aí entra a minha experiência pessoal. Eu estive em um lugar onde eu estava sendo praticamente forçada. Por que forçada? Porque ninguém te força a nada, mas você tenta se moldar e se encaixar naquele lugar que você está para tentar se conectar com as pessoas, para tentar pertencer ao lugar. E observe, não é que dentro daquela denominação que eu estava, eu não tinha acolhimento, eu não tinha pessoas que eu me relacionava bem. Não, era uma questão interna, era uma luta interna de falta de conexão. Eu não me sentia parte mais daquele lugar. Eu não conseguia me perceber ali na minha essência, como quem Deus tinha me chamado para ser. E isso acendeu um alerta no meu coração. E olha que eu ainda fiquei tentando me encaixar. Mas quanto mais eu fazia isso, mais algo dentro de mim era como se morresse. E eu percebi que eu não tinha que lutar para me encaixar, que existia sim um lugar onde o Senhor iria me plantar e eu iria florescer, até porque eu já tinha tido essa experiência antes. Então, uma das situações que sinalizam que você deve mudar de onde você está é essa pressão para você se encaixar. E eu não estou falando aqui apenas de usos e costumes, são questões muito mais profundas, são questões que passam pela questão do teu chamado, de como Deus tem desejo de usar você e às vezes você está ali num lugar onde não te permitem florescer, não te permitem exercer o teu chamado, não te aperfeiçoam, não te estimulam a isso. E sim, isso pode acontecer, mas isso não significa que essa denominação que você está, ela é má, ela é ruim, Deus não está ali. Não, é isso que eu quero também que você entenda, é que aquilo pode não estar servindo mais para você, não é o que Deus tem para você. Então nós temos que ter essa sensibilidade, porque somos a igreja de Cristo, não somos a igreja de A, B ou C. Somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. E Cristo tem liberdade de agir em nós e através de nós e nos mudar de lugar para que possamos florescer para Ele da maneira que Ele planejou para nós. E agora eu vou tocar num ponto, digamos assim, sensível da questão de mudar de igreja, que seria o abuso de liderança. Isso corta o meu coração falar, porque não deveria existir isso na igreja denominacional, falando assim, porque a igreja de Cristo, ela é de Cristo, mas aqui nós estamos falando de abuso de liderança. Infelizmente, existe sim
igrejas onde suas lideranças estão adoecidas. Elas deixaram de servir ao Senhor e passaram a servir a si próprias. Elas lutam pelo poder. Elas lutam por coisas que não são as coisas que Deus deseja que elas lutem. E nesse sentido, quando você observa que há algum tipo de abuso espiritual, abuso emocional, saia nessa circunstância, nessa situação específica. Não se demore nesse lugar, porque aí é mais do que uma questão de desconforto pessoal seu, algo particular seu. Você simplesmente está habitando em um lugar onde a liderança se corrompeu e se deixou corromper. É claro que tem casos e casos. Existem algumas denominações onde vamos colocar assim, o pastor está passando por esse processo de afastamento de Deus e se corrompeu em sua liderança. Digamos que o poder subiu à sua cabeça, mas os outros membros da liderança percebem isso, convidam esse pastor a uma reflexão e eles vão tratar essa questão. Nessa circunstância, às vezes a sua posição é ficar, orar para que tudo se resolva. Mas em outras situações você já está ali há tanto tempo e você tem percebido há tanto tempo que as coisas não estão funcionando com base no que a palavra diz que tem que ser, que você não tem outra escolha a não ser sair daquele lugar e ir para um lugar onde o Senhor seja o Senhor. Essa é uma experiência que eu particularmente não vivi e me alegro muito por isso, porque é uma situação triste pelo fato de já ter convivido e conviver com pessoas que passaram por essa experiência. Inclusive, tem no Jesus Scope uma entrevista, um podcast com... Eu esqueci o nome dela, mas eu vou deixar aqui na legenda para você, onde ela conta a experiência traumática que ela viveu a nível denominacional. Por que eu falo denominacional? Porque a gente precisa saber discernir Igreja de Cristo e placa denominacional. Ah, então o problema é placa, eu tenho que ir para uma igreja que não tem placa? Não, não é isso. O problema são pessoas. O Senhor, Ele deseja que nós nos ajuntemos em comunidade, mas infelizmente passamos por essas situações delicadas. Então você, no seu discernimento espiritual, se você está observando que dentro do lugar que você está existe esse tipo de abuso de poder, abuso de liderança, saia, porque Deus tem um lugar para você. Outro ponto importante é observar que talvez é hora de você sair da denominação que você está, é quando você não consegue mais crescer, você não consegue se sentir alimentada, você não consegue, como eu falei, exercer os teus dons, florescer no reino. E essa foi uma experiência que eu passei. Eu estava num lugar onde eu sentia que eu não estava mais sendo alimentada, eu não conseguia receber mais, e isso foi muito difícil para mim, foi uma experiência muito dolorosa, que no momento eu não conseguia ver benefício algum. E hoje eu percebo que Deus foi tão bom de me fazer atravessar isso, para que eu pudesse ajudar outras pessoas, para que elas sintam e compreendam que a igreja ela é liderada por Cristo, e o Senhor, Ele nos dá essa liberdade nele, de florescer, de crescer e principalmente de se alimentar da palavra, de você receber dos teus líderes o alimento genuíno da palavra, sem corrupção, aquilo que te alimenta, aquilo que faz você crescer na sua fé, que te desafia sim, porque viver em comunidade é desafiador, mas nós precisamos estar num lugar onde nós possamos crescer. Eu poderia pontuar aqui tantas outras questões, mas eu acredito que essas são, digamos que o cerne de um alerta, que é tempo de você mudar de igreja sim. Outra coisa que eu acho importante pontuar é que você entenda que sair da sua denominação não é largar a igreja, não é largar a Jesus. É simplesmente uma mudança que Ele mesmo está fazendo para que você possa florescer em outro lugar. Eu sou tão grata a Deus pelo que eu vivi nos últimos anos e por onde eu estou hoje, porque a igreja a qual eu faço parte hoje, a comunidade que eu faço parte hoje, ela é tão maravilhosa. Eu me sinto
tão em casa, foi uma experiência tão boa. Eu posso até fazer outro vídeo depois contando para você como que foi a minha experiência, como eu encontrei a igreja a qual eu faço parte hoje, que é a Igreja Batista Esperança, liderada pelo pastor Fernando Lacerda, que é um homem de Deus, de uma sabedoria, de uma sensibilidade, de uma humanidade sem igual. Mas o que eu quero que você entenda e pondere sobre isso e ore sobre isso é que às vezes a gente precisa desvincular a questão de mudar de denominação com estar ferindo a Deus, machucando a Deus, desagradando e desobedecendo a Ele. Por isso agora eu quero ir para o outro ponto. O que você precisa fazer antes de sair da igreja que você faz parte? O nosso vídeo já está um pouco longo, eu vou continuar aqui. Na hora que eu estiver editando, se eu ver que ele ficou grande demais, eu vou cortar e vou dividir em duas partes, tá bom?